Juntos até o meio-dia, trazendo muita informação para você. E como dissemos, direito do idoso é o assunto agora, né? E para isso está com a gente aqui o assessor jurídico do PROCON, doutor Daniel Vurzius. Primeiro, nosso bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso. Mais uma vez, eu agradeço o convite em nome do PROCON para que a gente possa tirar algumas dúvidas em relação ao direito dos idosos. Bora lá, então. A gente, como eu disse antes, tem sido provocado aqui pelo nosso Fala Cidadão com questionamentos, perguntas. Principal é um certo desrespeito à priorização em filas e etc. no atendimento. O que diz a lei, doutor, e o que o PROCON pode fazer em relação a isso? Bom, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, ela é muito clara quando ela traz os direitos do cidadão já acima de 60 anos, né? E nós temos estabelecido no Brasil que todos os idosos têm direito, por exemplo, no comércio, às filas preferenciais. Mas não são só para eles, no caso. Não são só para eles. Você tem para gestante, você tem para pessoas com criança de colo, você tem para pessoas com deficiência física, você tem para, agora mais recentemente, para quem é portador do espectro autista. Então, essa fila preferencial, ela é para todas essas categorias. Todas essas categorias. Muito bem. Não é uma exclusiva para idosos. Não uma exclusiva para idosos. Ela abrange todas essas pessoas que nós citamos agora há pouco. O PROCON é que cuida dessa relação de comércio, o seu caso é mais a relação comercial em si, mas como se trata de atendimento ao público, o comércio está envolvido também, né? Em todos os estabelecimentos precisa ter essa priorização, doutor? Deve ter. Deve ter. Em todos os comércios deve ter essa fila preferencial atendendo não só ao idoso, como também essas outras pessoas que a gente já citou anteriormente. Se tiver um caixa só, como é que faz? É uma questão um pouco mais complexa, porque nós aí precisamos sair dessa seara do comércio e verificar se é um comércio muito grande, se é um comércio um pouco mais, vamos dizer assim, familiar, mas aí vai do bom senso também da população e do comerciante, de que observando que tem um idoso lá na fila, chamá-lo para o atendimento preferencial. Uhum. Então tem que ter também esse meeting para poder observar esse consumidor idoso e fazer com que ele exerça o seu direito de cidadão. Cumprir a legislação. 80 anos tem prioridade sobre 60? Nós temos agora em tramitação uma lei nova que dá uma prioridade mais específica para quem tem acima de 80 anos. Tá? Uhum. O Estatuto do Idoso já traz algumas situações em relação a esse super idoso, tá? Que tem algumas outras situações que ele tem a preferência e agora tramita uma regulamentação para essa circunstância de pessoas com mais de 80 anos, também para uma fila específica. Alguns comércios já colocam e já destacam que o idoso acima de 80 anos ele tem preferência sobre aquele que ainda não completou. Os 80 no caso. Anos. Muito bem. Isso aos poucos, quando fala em regulamentar, é porque ainda virão normas que as empresas terão que cumprir, as pessoas terão que cumprir. Vão se adequando com o passar do tempo. É claro que a gente deseja que essa adequação seja feita da forma mais rápida possível para que essas pessoas possam também ter os seus direitos garantidos. Perfeito. Como que o PROCON tem lidado com isso e como é que as pessoas podem procurar ou, enfim, ter a ajuda de vocês, a assessoria, para resolver problemas caso eles surjam, Daniel? Muito bem. Nós precisamos que essas denúncias, para o caso de relação de consumo, que não são obedecidas à legislação do idoso, para que esse idoso ou alguém que estiver com ele faça uma denúncia no PROCON. A nossa equipe de fiscalização vai ir até esse local, né, no momento adequado, depois de todos os trâmites administrativos, ou se assim mesmo ele se sentir lesado no próprio balcão de atendimento, poder fazer o seu atendimento e lá colocar a sua resignação quanto à falta de cumprimento da legislação. Uhum. O pessoal está dizendo aqui que tem gente mandando idosos para as filas para pagar contas. Aí não tem como você resolver, né, Daniel? Veja, é uma questão também que tem que ser bem observada, inclusive por esse idoso que vai lá. Porque, às vezes, algumas empresas estão utilizando, e a gente pede aqui para que as empresas tenham um pouquinho de bom senso quando forem fazer isso. Uhum. Estão utilizando idosos para que eles obtenham vantagem em relação
a fila. Né? Então, por se tratar de um idoso, vai acabar tendo lá uma preferência e vai deixar o restante da população aí à margem. E às vezes o cidadão que está lá pagando a conta, ele está lá trabalhando. Como idoso, mas está trabalhando. Às vezes vai pagar lá 20, 30, 40 boletos, vai tomar lá 1 hora enquanto isso, o outro idoso que está lá para pagar a sua conta de água, energia elétrica, vai ficar distrito a essa espera, né, o que também não é visto com bons olhos. Então e aí nós temos uma linha muito tênue entre o atendimento daquele idoso, né, que também merece ser atendido, no entanto ele está em trabalho. Tá? E aquele idoso que está lá também esperando para fazer o seu pagamento. E a outra pessoa que não é idosa que também está na fila. A outra pessoa que não é idosa está na fila. Então, o que a gente pode pedir para quem utiliza a mão de obra do idoso é que tenha um pouco de bom senso. Além da mão de obra do idoso, tem também quem de casa, né? Os adultos da casa que pede para o avô, para o pessoal mais velho, ir fazer o pagamento das contas de casa. Se não for muita coisa, como a gente disse aqui, às vezes é uma conta de energia, uma conta de água, um boleto, o PROCON entende que não tem problema. Né? O problema é quando o cidadão chega lá com aquele calhamaço de contas para pagar de todos os parentes, de toda a empresa que às vezes ele está prestando o serviço, e vai ficar lá, às vezes, 30, 40, 50 minutos na fila, tomando aí o tempo do outro idoso que foi lá justamente para fazer aquele pagamento, um único pagamento. Só o bom senso para resolver isso, Nesse caso, só bom senso, porque daí nós estamos aqui, nós estamos com duas situações. Esse idoso está lá trabalhando, ele precisa exercer a atividade dele, ele está amparado pela lei, no entanto, ele está fazendo uma prestação de serviço, tirando a oportunidade de outros que também estão na mesma condição. E que teriam direito à prioridade. Tanto quanto ele tem. O que vocês precisam de prova? É preciso sempre ter uma prova para procurar o PROCON? Nós pedimos que a prova que ela seja constituída para que a gente consiga atuar com mais veemência. Então, uma fotografia dizendo que não tem lá a placa indicando caixa preferencial, ou que eventualmente uma fila de espera onde as pessoas estão misturadas, porque obviamente não traria se não tem essa placa de identificação, né, da preferência, obviamente vai estar todo mundo misturado e tal, e isso não estaria sendo obedecido pelo comerciante. Então, o que a gente faz? Pode sugerir, orientar ao comerciante nesse caso. Primeiro, regularize. Crie lá as normas, estabeleça lá que se existir apenas um caixa, então que os idosos, que os portadores de necessidades especiais, gestantes, crianças de colo, pessoas com crianças de colo, portadores de espectro autista, tenham a preferência sobre os outros, mesmo que haja apenas uma única fila. Tá? Então, para que ele regularize. E caso ele não se regularize e precise de um tempo, então que ele tome a atitude de chamar esse idoso para a preferência no atendimento. Para que as pessoas entendam em casa como que é essa ordem. Vamos supor que está nesse caixa de supermercado que só tem um caixa. Está atendendo uma pessoa comum e aí tem mais 2 pessoas atrás desse cliente que está no caixa e o outro é o idoso, ou tem mais que um idoso. Vai fazendo intercalado, então, esse atendimento? É o bom senso, né? É o bom senso. Imagine que você tenha lá 4, 5 pessoas idosas numa fila com 15 pessoas. Né? E que a cada instante chega uma pessoa idosa. Então, o que o bom senso manda? Você fazer, atende um idoso, atende um não preferencial. Atende um preferencial, atende outro não preferencial. Esse é o bom senso. Em hospitais, a gente vê muito isso. Em hospitais grandes, tipo o Júlio Miller em Cuiabá, tem as filas preferenciais pela senha e tem a fila do não preferencial. Então, vai ajeitando assim, para que cada pouco seja chamado de cada categoria. Seja chamado, exatamente. Então, esse é o bom senso que a gente pede. A fila do mercado, que a Milena citou aqui, um rapaz perguntou aqui, então nenhuma pessoa que não é prioritária de nenhuma forma pode usar o caixa especial? Mesmo que não tenha nenhum idoso lá? Vamos lá, eu entendo que não há problema. Se não tiver ninguém esperando. Mas nós temos aqui alguns supermercados que têm 3, 4 caixas exclusivos. Imagine que você vai lá comprar um único objeto. Aí é uma questão também de bom senso. Olha, não quero atrapalhar, mas um único objeto, 4 caixas vazio. Correndinho lá, beleza. Agora um carrinho cheio de compra, sabendo que pode chegar um idoso ali em qualquer momento. Aí nós já entendeu a questão do bom senso. Então, perfeito. peraí, então eu já vou ir no caixa normal para não ter que atrapalhar aqui.
Então, tudo parte também do bom senso da população. Para poder claro funcionar. que o comerciante não vai negar o atendimento ali, né? Nem deve, não pode, nem no pode, caso, né? entendeu? Mas assim, não vai. Entendo que é o bom senso também da população em relação a isso. Pergunta a respeito de tempo, né? A gente sabe que existem algumas normativas já para agências bancárias, por exemplo, o tempo de espera. Para o idoso também tem esse tempo que tem que ser respeitado? Caso ele tenha que esperar? Para agências bancárias, o respeito se deve a todo cidadão. Sendo ele idoso ou não, tem que ser obedecida a norma. No caso de outros comércios, aí você fica adstrito ao tipo de atendimento que você vai ter, ao tipo de produto que você vai comprar. Imagine que você vá em um supermercado e você tenha lá uma fila com 5, 6 idosos, tenha um único caixa, e cada idoso vai estar lá com 2, 3 carrinhos de compra para passar. Não tem como exigir que o comerciante atenda ele em 30 minutos, porque não é o caso. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Para bancos, como qualquer outro cidadão. Além dos benefícios que ele tem, que a lei traz, da prioridade, tem esse tempo. Nós temos lá ainda um tempo estabelecido, e esse tempo estabelecido é para todos os cidadãos. Tem sido cumprido isso, doutor? O senhor tem visto problema com isso? Nós tivemos alguns problemas, mas aí, por parte de alguns bancos, falando de bancos, nos trouxeram as suas demandas, dizendo que já estavam tentando colocar em ordem, mas precisavam ainda fazer concurso público para que aumentasse a quantidade de funcionários para poder dar conta da demanda. Parece-me que um dos bancos públicos que atende a nossa cidade já fez uma requisição, não sei te informar quantos, aí teria que saber, teria que trazer ele aqui para falar, mas Sorriso será contemplado nesse banco público com mais alguns servidores para poder atender a demanda. Aqui nós temos um problema seríssimo. A Caixa, por exemplo, é um terror, né? Fila dentro do banco, fila fora do banco. A gente já nem sabe mais do que o povo tem que reclamar, né? Porque nós atuamos em reclamações contra a Caixa Econômica Federal. Essa foi a resposta que nos foi trazida. A Caixa Econômica Federal... Que vai trazer mais gente para tentar amenizar o problema. O Sorriso foi contemplado com alguns servidores a mais, inclusive deslocando de outros municípios menores, para que atenda a demanda, porque, de fato, o Sorriso atende não só a nossa cidade, mas atende cidades adjacentes e acaba tendo um volume muito grande. Então, e nós sabemos que, por se tratar de um banco público que hoje você tem lá o pagamento do FGTS, o saque do FGTS e o encaminhamento do INSS, por uma via de consequência lógica, você acaba inflando o número de atendimentos e isso acaba atrapalhando, inclusive, a entrada de pessoas que não estão indo lá buscar esse serviço. Querem só fazer uma retiradinha no caixa eletrônico, qualquer coisa. Em conversas, uma sugestão nossa foi, então, que isso fosse melhor orientado na fila, para que a fila que fosse para tratar de FGTS, INSS, uma fila específica, e os outros usuários normais que vão lá abrir conta, que vão sacar, que vão pagar eventualmente um boleto, seja então uma outra fila. Né? Segmentado. E já está ajustando isso? Será? Não chegou mais nada? A Caixa ainda depende de trazer esses servidores para que possa então concluir aí uma logística de como que isso vai se dar. É assustador falar desse assunto. Fala, Miriam. Doutor, ainda nesse ramo de agências bancárias e tal, a gente vê assim que o desenvolvimento, né, principalmente na parte tecnológica, né, está fazendo com que muitos serviços bancários acabem sendo feitos pelo celular, pelos aplicativos. Mas a gente observa, quando a gente vai até as agências, a dificuldade que os idosos têm, né, de trabalhar com aplicativo, de fazer ali o saque no caixa eletrônico e tal. Há uma possibilidade, por exemplo, desse grupo de idosos reivindicar mais pessoas para assessorarem eles auxiliarem eles nesse quesito? Perfeitamente. A partir do momento que a determinada agência bancária não dá conta mais desse atendimento presencial, é importante que a classe reclame também junto à agência. O PROCON atua em relação a isso. Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma câmara temática somente para esse assunto. E
de forma que isso force o banco a melhorar esse atendimento para o idoso. Hoje, se você observar bem, em relação ao atendimento bancário, a maior demora e o maior problema é justamente esse, é a falta de ambientação do idoso com a tecnologia, seja ela no celular, seja ela no caixa eletrônico. A gente sabe... Que não é culpa do idoso, a gente precisa deixar isso bem claro aqui, não é culpa de ninguém, né? E até pela questão da segurança, né? Porque se não tiver gente do banco para ensinar, eles vão pedir para gente que não tem nada a ver. E muitas vezes cai na malandragem, no golpe, né? Exatamente. O idoso não tem culpa de nada, a tecnologia evoluiu, mas nós precisamos ainda ter esse atendimento humanizado, principalmente para esse público de pessoas, para que eles se sintam, inclusive, mais seguros na hora de fazer. Então, até porque o banco oferece um serviço, ele vende um serviço para essas pessoas. Ele vende um serviço para essas pessoas, entendeu? Ele ganha para isso, então ele precisa ofertar um serviço adequado. A partir do momento que o idoso, olha, eu não tenho habilidade com o meu celular, eu não tenho habilidade com o caixa eletrônico, ele deve... não é que ele pode, ele deve ser atendido de forma presencial. E se não estiver sendo, ele pode reclamar para vocês ali no caso. Pode reclamar, isso é lei. Perfeito. Tá? Isso ele pode reclamar. Então, mas você pode ir lá no caixa eletrônico. Não consigo, quero ser atendido lá pessoalmente. Então tem que atender pessoalmente. O banco vai tentar fazer, às vezes é uma questão, só um saque, por exemplo, ou uma transferência, algo muito mais simples. Quem sabe resolve ali no caixa eletrônico tudo certo, não tem problema nenhum. Mesmo assim tem que ter alguém da agência ajudando se precisar. Para orientar, é importante sempre ter alguém da agência para orientar. Perfeito. Para o comércio, vocês passam orientações para o comerciante em relação a essa prioridade que os idosos têm e tudo mais? O PROCON ele serve não só para a defesa do consumidor, mas para a orientação também dos comerciantes. Tá? Então, todo comerciante que tiver alguma dúvida em relação a essa circunstância envolvendo os idosos, pode procurar o PROCON, que a gente vai buscar orientar sempre da melhor forma. Porque se não respeitar também, ele está incorrendo numa situação que pode ser multado, advertido de alguma forma. O que a lei diz nesse sentido, doutor? Do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, ele incorre em todos os crimes previstos lá no Código de Defesa do Consumidor, decreto 21181, por falhar na prestação de serviço. E aí isso é uma decorrência da relação de consumo. Já na questão do Estatuto do Idoso, nós temos algumas outras situações também que também servem para utilizar em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor para poder aplicar essa sanção no comerciante. E existe um aspecto importante a lembrar que todo mundo quer conseguir no comércio e atender bem, porque o público idoso vem crescendo e vai continuar crescendo, é o que diz a estatística. Então é um cliente em potencial, é preciso ser bem tratado, né? Claro, sem dúvida nenhuma. O Brasil vem aí a cada ano e a nossa região já demonstrou isso especificamente. Nós temos uma evolução na qualidade de vida e uma longevidade cada vez maior. E cada vez mais pessoas entrando nesse nicho de mercado de idosos, 60 anos, completando 60 anos, já tendo essa preferência. Muitos deles ativos ainda, com trabalhos, exercendo suas atividades. E, de fato, é uma classe que merece ser muito bem atendida. Não só porque já prestaram serviços para a sociedade, como também são potenciais clientes durante muitos anos. E não é difícil o que a lei pede para ser feito? Nada, não há segredo, não há nenhum tipo de embaraço para esse comerciante. Ajustes, às vezes, apenas. Algum pequeno ajuste. A gente sempre diz que orientem bem os seus colaboradores, seus funcionários, entendeu? Para que isso possa facilitar, inclusive, o atendimento. E o idoso que se sentir de alguma forma prejudicado pode sempre procurar o PROCON? O PROCON sempre tá à disposição para atender o idoso ou qualquer outro cidadão que se sinta ofendido dentro do direito do consumidor. A gente pode estar de portas abertas na Zona Leste e também aqui no centro. Basta chegar lá, não precisa pegar fila de nada para ser atendido. Como é que está lá? Para o atendimento do PROCON, nós temos ali no Ganha Tempo a distribuição de senhas. Mas aí, obviamente, se for uma pessoa idosa, vai ter as suas preferências legais obedecidas, sem dúvida nenhuma. Mas vocês estão, assim, com uma demanda passível de atendimento, não tem ficado filas enormes esperando? Não. A gente está tendo uma demanda compatível. Com a equipe muito toda. Pouca fila, quase não tem fila, então vai chegar lá, praticamente imediatamente vai ser atendido. E as soluções, elas têm sido efetivas também?
Tem, o comerciante sorrisense ele tem buscado sempre a melhor forma de solucionar os seus problemas. Tá? A gente tem que também dizer isso aqui. Claro. Muito pouca reclamação em relação ao comerciante específico de sorriso, tá? Em relação à direito do consumidor. Nós temos mais empresas maiores, bancos maiores, empresas de fora. Mas o comerciante de sorriso, do modo geral, está de muito parabéns. Que bom. Está atendendo a contento a legislação consumerista. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela vinda. Esclarecimentos aí importantes, né? Sempre que ele se propõe a fazer para o nosso ouvinte aqui. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.